Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 33ª lista dirigida. Então, já são 99 questões inéditas só no ano de 2021 para te ajudar a aumentar sua nota na prova do Enem. Se você não tem essa lista, é só você entrar aqui na descrição do vídeo e clicar no link e baixar todos os materiais que você julgar que são necessários para a sua preparação. Tem todas as listas desse ano e tem todas as listas dirigidas de 2020 também. Vai ficar a seu critério aí. E o melhor, todas elas têm resolução aqui no canal. Então, clica aí no link, baixa tudo que você achar que é necessário e vem conferir aqui no canal as resoluções. Para essa lista, eu elaborei duas questões de função do segundo grau. A primeira delas é o jeito mais complicado que eles podem cobrar, mas de um jeito que eu tenho certeza que você vai conseguir assimilar e resolver a questão de maneira bem tranquila. A segunda questão é uma questão que envolve modelagem e valor máximo de função. Também tem muita chance de aparecer na sua prova do Enem. E para finalizar, uma questão de geometria espacial que mistura a ideia de cone com cilindro e que eu tenho certeza que tem muita chance também de aparecer. Então não perde seu tempo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque até a prova ainda vou trazer muitas novidades que vão te ajudar a aumentar consideravelmente sua nota. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova do Enem. Ricardo é dono de uma firma que aluga e instala estruturas metálicas para grandes eventos. Dessa vez, ele precisa instalar uma estrutura com 20 metros de comprimento, como mostrado na figura 1. A parte frontal da instalação é formada por um retângulo e um arco parabólico, como mostrado na figura 2. Observe que 2 holofotes representados pelos pontos A e B serão instalados na estrutura, figura 2. De acordo com esse esquema, a altura em metro do ponto mais alto da cobertura em relação ao solo é de aproximadamente. Vamos lá, gente. Isso aqui é o tipo mais complicado de questão de função do segundo grau que pode aparecer para a gente, mas dependendo da estratégia que você usar para resolver e dependendo do que você souber, você consegue transformar essa questão aqui numa questão um pouco mais simples de ser resolvida. O que a gente tem que tentar entender? Aqui a gente tem um retângulo, repara, é o mesmo retângulo que está aqui, só que aqui está numa escala um pouquinho diferente, né? Aqui mede 20 metros, aqui, ó, mede 8 metros, e aqui a gente tem um arco parabólico. Observa, eles vão colocar 2 holofotes aqui, ó, um no ponto A e o outro no ponto B. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber qual que é a altura máxima aqui, ó, dessa estrutura, ou seja, qual que é a distância desse ponto até o solo aqui, ó, até o chão. Essa aqui é a pergunta. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso? Então, um pedaço do problema está resolvido. Por que um pedaço do problema está resolvido? Porque até aqui, ó, esse pedaço a gente sabe quanto que mede. Esse pedaço aqui mede 8 metros. Está faltando, então, a gente descobrir quanto que vale esse pedacinho que está aqui. Mas como é que nós vamos fazer para descobrir quanto que vale aquele pedacinho? Então, a gente vai usar a ideia de função do segundo grau. Já que isso aqui é um arco de parábola, a gente vai usar a função do segundo grau para resolver. Só que aí o que acontece? Não tem, você vai falar assim, Ju, mas não tem função do segundo grau aí, ele não me deu nenhuma indicação disso. Pois é, geralmente eles não dão indicação mesmo. Foi assim quando o Enem cobrou uma questão que falava de um túnel, foi assim quando o Enem cobrou uma questão que falava da igrejinha da Pampulha. Você vai ter que adaptar aqui, a gente vai colocar aqui os eixos coordenados. Como assim? Melhor maneira de você resolver uma questão dessa é você colocar o eixo X aqui. Ah, Ju, mas eu posso escolher onde eu vou colocar? Sim, você pode escolher onde você vai colocar. E eu vou colocar o eixo Y aqui, ó. Observa, não é num lugar qualquer, tá? É num lugar extremamente estratégico. Eu estou imaginando que aqui, ó, é o vértice da minha parábola. Qual que é a vantagem de você fazer isso? O vértice é o ponto mais importante da parábola. Agora, além disso, colocar desse jeito, o meu objetivo é descobrir qual que é a equação dessa parábola, porque aí eu vou conseguir descobrir qual é esse ponto mais alto. Só que para eu descobrir a equação da parábola, vamos lembrar, parábola tem esse formato, ó, y igual a ax2 mais bx mais c. Encontrar a equação da parábola é descobrir quanto que vale o A, descobrir quanto que vale o B e descobrir quanto que vale o C. A vantagem da gente colocar desse jeito, fazer esse tipo de escolha quando for possível, né, é que, de cara, o B vai valer 0. Ah, Ju, como é que você sabe disso? Observa, o x do vértice é 0.
Sempre que o eixo de simetria da parábola coincide com o eixo y, é porque o b vale zero. O C é onde corta o eixo y. Então, observa, o C vai ser justamente a alturinha que está faltando aqui para nós. Então, se eu descubro quanto que vale o C, está resolvido o meu problema. E o detalhe é que dá para descobrir quanto que vale. Por quê? Porque agora eu vou ter pontos e eu vou conseguir fazer isso. Aí uma dica. Uma das coisas que mais acelera a sua resolução numa questão como essa é você lembrar como que é a forma fatorada de uma função do segundo grau. Ah, Ju, nunca ouvi falar disso. Então, se você nunca tiver ouvido falar sobre isso, presta atenção aqui, porque essa ideia vai te ajudar a economizar muito tempo. Quando eu tenho uma função do segundo grau, toda função do segundo grau pode ser escrita dessa forma, ó, a que multiplica x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Se eu sei quem são as raízes, eu já dou um passo muito grande para descobrir quem é a minha equação. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas eu não sei quem são as raízes, não. Pois é, sabe sim. Porque pela escolha que a gente fez aqui, ó, repara, a gente sabe quanto que vale essa distância toda. Essa distância toda aqui vale 20 metros. Como eu coloquei o eixo y aqui, ó, em cima do eixo de simetria, você sabe que esse pedaço tem que ser igual a esse. Então, aqui, ó, o x vale menos 10, aqui o x vale 10. Ah, Ju, não entendi. Entenda, a distância vale 20. Aqui está exatamente no meio do caminho. 10 para um lado, 10 para o outro. Então, já sei quem são as raízes. Vem aqui e já substitui. O que vai ser a nossa função? Vai ser a que multiplica x menos a primeira raiz. Cuidado, porque aqui tem um menos, tá? Então, vai ser x menos menos 10. X menos menos 10 vai dar x mais 10. Vezes x menos a segunda raiz, que no caso é 10. Ah, Ju, mas não resolveu ainda porque eu não sei quanto que vale o A. Verdade, a gente ainda não sabe quanto que vale o A. Para descobrir quanto que vale o A, eu vou ter que usar algum ponto ao que pertença a essa função para a gente resolver o problema. E detalhe, a gente tem 2 pontos, nem precisava de tanto. Ó. Eu tenho esse ponto, se eu souber as coordenadas dele, eu consigo resolver o meu problema. E tem esse ponto aqui também, poderia usar. Mas como ele está na parte negativa, eu não vou usar ele, não. Agora, cuidado, tá? Porque muita gente vai achar que o x desse ponto aqui vai ser 4. Cuidado. O que vale 4 aqui, ó, é essa distânciazinha, ó. Aí pensa um pouco. Aqui, esse pedaço todo vale 10. Se aqui vale 4, é porque esse pedaço aqui vale 6. Então, quais são as coordenadas do ponto B? O ponto B tem coordenadas 6 e 2. Ou seja, quando o x vale 6, o y vale 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar 6. Onde tiver y, eu vou colocar 2. Então, veja se dá para entender. Ó. No lugar do y, eu vou colocar 2. No lugar do x, eu vou colocar 6. Aí, cuidado, porque alguém pode olhar e falar assim, ah, Ju, já sei, eu vou desenvolver isso aqui primeiro. Não faz isso não, aproveita que já está mais ou menos fatorado e usa essa ideia, ó. Repara, no lugar do y, eu vou colocar 2. 2 vai ser igual a A que multiplica 6 mais 10. 6 mais 10 é 16, vezes 6 menos 10, que vai ser menos 4. Então, olha o que vai acontecer. 2 vai ser igual a menos 64A. Passa o A para um lado, quem não tem para o outro vai ficar 64A, vai ser igual a menos 2. Eu troquei aqui de lado, tá? O que vai ser o A? O A vai ser igual a menos 2 dividido por 64. Então, o A vai ser igual a menos 1 sobre 32. Só que aí chega aqui, a pessoa desespera, fala assim, não, Ju, tem alguma coisa errada, deu um número muito feio. Gente, não tem problema, tá? Observa, deu um valor negativo, porque tem concavidade voltada para baixo, então isso faz sentido. E o fato de ter dado uma fração não tem problema nenhum. Aí você deve estar pensando, tá, mas eu não quero descobrir, não é o C? A gente quer descobrir quanto que vale o C, ó, porque aqui o x desse ponto vale 0 e o y vale C. E o C vai ser exatamente a alturinha que a gente está procurando. Se eu descubro quanto que vale o C, terminou o meu problema. O que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou substituir. Confere, vê se dá para entender aí. Vai ficar assim, y vai ser igual a menos 1 sobre 32, que multiplica x mais 10 vezes x menos 10.
Nossa tarefa agora, fazer essa conta, desenvolver isso aqui. Observe, o que vai ser o y? Vai ser menos 1 sobre 32, que multiplica. Para quem não se recorda, isso aqui é um produto notável, né? A gente chama de produto da soma pela diferença de dois termos. Quem não lembrar, pode desenvolver um por um aí, fazendo a distributiva. Mas isso aqui é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ah, Ju, não ia lembrar disso de jeito nenhum. Então, é um produto notável importante, tá? Mas se você não lembrar, você faz assim, ó, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Agora é só terminar a conta. Vai ficar assim, ó, y vai ser igual a menos 1 sobre 32 vezes x ao quadrado. Menos vezes menos dá mais 100 dividido por 32. Entenda, esse aqui é o nosso C. Então, esse vai ser a nossa altura. Vai dar um valor bonitinho? Não vai, mas você vem aqui e faz a conta, ó. 100 dividido por 32. Vamos lá. Estou dividindo por 32. 1 não dá, 10 não dá, tem que ser 100. Vai dar 3. 3 vezes 32 vai dar 96. Vai sobrar 4. Não dá para dividir. Coloca o 0 e põe uma vírgula. 40 por 32 dá 1. 1 vezes 32 vai dar 32. Vai sobrar 8. Não dá para dividir. Coloca o 0. 80 dividido por 32 vai dar 2. 2 vezes 32 vai dar 64. Vai sobrar 16. Vou colocar aqui porque não está cabendo, tá? Não dá para dividir 16 por 32. Coloca um 0. 160 por 32 dá 5 e não sobra nada. Então, o que vai ser o nosso C? Vai ser 3,125 metros. Mas se você olhar nas alternativas, você vai ver que eu coloquei um valor aproximado. Como é que eu faço para arredondar isso aqui? Isso aqui vai ser 3,13. Só que aí chega aqui e você fala assim, tá, Ju? Beleza, mas não tem uma resposta nem próxima disso. Gente, ainda bem que não tem, né? Porque eu quero saber a distância desse ponto até o chão. A distância desse ponto até o chão vai ser 8 mais 3,125, arredondando 3,13. Então, a altura que eu quero vai ser 8 mais 3,13. Aproximada, né? Vou colocar aqui aproximadamente. Então, a minha altura vai ser aproximadamente 11,13. Resposta correta, letra D. Espero que você tenha entendido. Eu sei que é o tipo mais complicado de questão de função do segundo grau que pode aparecer, mas eu espero ter te ajudado. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não era o único jeito de resolver, tá? Você pode colocar o eixo Y ali onde você quiser. Só que o lugar mais indicado para você fazer isso é justamente no vértice, porque aí a situação fica bem mais fácil para nós. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que até a prova do Enem eu vou trazer muitas dicas como essa que vão te ajudar a aumentar sua nota consideravelmente. Agora, vamos dar uma olhadinha na segunda questão. Isabel produz biquínis em larga escala e o preço de custo para a produção de cada peça é de R$20. A especialista em logística dessa firma fez um levantamento e descobriu que, quando o preço de venda de cada biquíni é X reais, 980 menos 5x peças são vendidas diariamente. Isabel deseja que sua empresa obtenha o maior lucro possível por dia e pediu que a especialista otimize a precificação dos produtos de modo que seu desejo seja satisfeito. Ao analisar a situação, a profissional descobriu que o preço de venda em real que deve ser praticado pela empresa para que o lucro diário seja máximo é. Então, vamos pensar aqui por pedaços, tá? Primeira coisa, gente, é nitidamente uma questão de modelagem. O que é uma questão de modelagem? É quando ele te dá uma situação problema e a partir da situação problema você precisa montar uma função que vai contemplar aquela situação que ele apresentou. Isso aí por si só já é uma situação complicada. Muita gente tem muita dificuldade em fazer isso. Não contente só com isso, eu quero que você, além de montar a função, consiga interpretar o problema que está envolvido aí. Então, a gente vai ter que pensar aqui por etapas. Como é que nós vamos fazer isso? O segredo para você aprender modelagem é você pensar na primeira linha de desenvolvimento do problema. Quando você pensa na primeira linha, você consegue desenvolver e ter um norte, né, para saber o que você tem que fazer para chegar onde você precisa.
Então, a primeira coisa que eu quero entender aqui, eu quero descobrir qual que é o lucro, qual que é uma função, né, que me dá o lucro dessa empresa. Aqui ele me dá algumas informações, por exemplo, ele fala que o custo unitário é de R$20. Vou chamar de C1, tá? Isso aqui é só para você entender que é o custo para produzir uma peça. É R$20. Beleza. Ela me conta qual que é o preço de venda. O que vai ser o preço de venda? O preço de venda é X reais, tá aqui, ó. E me conta também quantas peças são vendidas. Vou chamar de N. O número de peças vendidas é 980 menos 5x. Beleza. Onde que eu quero chegar e o que eu quero que você entenda? Eu quero descobrir o lucro total. Para eu descobrir o lucro total, tem várias formas, tá? Mas uma maneira que eu acho que faz a nossa conta ficar um pouco menor é se você pensar qual que é o lucro unitário. Ah, Ju, como assim? Entenda. Você vende um produto por X reais e você gasta R$20 para produzi-lo. O que vai ser o lucro unitário? O lucro em cada peça, vou chamar de L1, tá? O lucro que você obtém com uma peça. Vai ser o preço de venda de uma peça menos o custo para produzir uma peça. Então, o que vai ser o lucro unitário? Vai ser o preço de venda, que é X, menos o custo, que é R$20. Entenda, isso aqui, ó, é o lucro unitário. Beleza. Só que ela não vai vender uma peça apenas. Ela vai vender 980 menos 5x peças. E para cada peça que ela vender, ela vai ter esse lucro. Então, o que vai ser o nosso lucro total? Vou chamar de LT. O lucro total vai ser o número de peças multiplicado pelo lucro unitário. Então, o que vai ser o lucro total? Número de peças vendidas, 980 menos 5x, vezes quanto eu ganho em cada peça. Em cada peça, essa empresa aí ganha x menos 20. Nossa tarefa agora, desenvolver essa equação que está aqui. Então, veja se vocês conseguirem entender. Eu peguei o total de peças que ela vende e multipliquei por quanto que ela ganha em cada peça. Por exemplo, imagina que ela ganhe R$2 em cada peça e que ela vende 100 peças. O que vai ser o lucro? Vai ser 100 vezes 2. Só que não é isso, né? É muito mais do que isso, porque é uma empresa bem grande aqui. Beleza, agora é só a gente fazer a conta. Esse vezes esse. 980 vezes x dá 980x. 980 vezes menos 20. Isso aqui vai dar menos. Faz aí no cantinho, ó, uma dica. Ignora esse zero e esse. Faz 98 vezes 2. Aqui vai dar 16, vai 1, 18 com 1, 19. Lembra que eu tinha ignorado 2 zeros? Coloque eles aqui. Então, vai ser 19.600. Depois, esse vezes esse vai dar menos 5x ao quadrado. E, por último, esse vezes esse. Menos 5x vezes menos 20 vai dar mais 100x. Agora, eu tenho o lucro total. Vou colocar em ordem, tá? O que vai ser o lucro total? Menos 5x ao quadrado, mais 980 com mais 100 vai dar mais 1.080x, menos 19.600. Essa é a nossa função. Repara, essa função não é uma função qualquer. Isso aqui é uma função do segundo grau. E o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Nesse caso, é uma parábola que tem concavidade voltada para baixo. Você não precisa fazer nenhum esboço do gráfico para resolver isso, tá? Eu vou fazer porque eu estou aproveitando aqui para te explicar como é que funciona. Mas observa, tenta imaginar aqui. Vai ser algo mais ou menos assim, tá? Lembrando, você não tem que fazer nenhum esboço, isso aqui é só para eu aproveitar e te mostrar outros detalhes. Deve ser algo mais ou menos assim, ó. Lembrando que é só um esboço, tá? Aqui está o lucro total, aqui está a quantidade, está o preço, né, de cada peça. Aí observe. Aqui está o ponto mais importante da nossa parábola, que é o vértice. O que acontece é que essa parábola, como ela tem concavidade voltada para baixo, ela não tem um valor mínimo. Isso aqui vai descer indefinidamente. Mas ela tem um valor máximo. E esse valor máximo é o lucro máximo que essa empresa tem por dia.
Só que entenda, a questão não quer saber qual é o lucro máximo. Ah, Ju, como não? Não. Confere o enunciado da questão. Eu quero saber qual deve ser o preço de venda para que a empresa tenha lucro máximo. Então, eu quero saber quem deve ser o X para que se tenha lucro máximo. Então, na verdade, eu quero descobrir quem é o meu X do vértice. Lembra aí, como é que a gente calcula X do vértice? X do vértice é menos B sobre 2A. Então, o X do vértice vai ser menos B. Menos B, gente, vai dar menos 1.080. Dividido por 2A, como o A é menos 5, 2A vai dar menos 10. Então, o que vai ser o X do vértice? Menos 108 dividido por menos 1 dá 108. Então, se essa empresa quer ter lucro máximo, o preço de venda de cada biquíni deve ser de R$ 108. Espero que você tenha entendido. Vou deixar algumas aulinhas aqui na descrição do vídeo, tá? Uma sobre modelagem e uma sobre máximo e mínimo de função. Porque muita gente se confunde. As pessoas não sabem se tem que calcular X do vértice ou Y do vértice. Então, não deixa de conferir as aulas que estão aqui na descrição do vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que eu faço questão de voltar para te responder. Agora, vamos dar uma olhadinha na terceira e última questão, que é uma questão de geometria espacial. Henrico está fazendo um experimento no laboratório da escola. Ele encheu completamente um recipiente que tem a forma de um cilindro circular reto, de 5 centímetros de altura e raio da base medindo 4 centímetros. Todo o líquido foi despejado em 2 cones como os da figura a seguir, que são interligados por um cano extremamente fino. Observe que a altura do líquido nos 2 cones é a mesma. Se o raio da superfície da água no cone maior mede 4 centímetros e o raio no cone menor mede 2 centímetros, desprezando o volume do cano que os interliga, a altura H em centímetro da água nos cones é. Então, tenta imaginar, eu joguei um líquido aqui, tem um cano interligando, as alturas ficaram iguais. E aí eu quero saber qual que é essa altura, justamente é essa a pergunta, né? Primeira coisa que você vai ter que pensar, aqui a gente tem um cilindro. A altura desse cilindro é de 5 centímetros. O raio da base aqui é 4 centímetros. É o conteúdo desse cilindro que está completamente cheio que vai ser despejado aqui. Então, o primeiro passo é descobrir que volume é esse. Vou chamar de V1. Para quem não se recorda aí, volume de cilindro é área da base vezes a altura. Vou chamar aqui de Hzão. O que vai ser o volume V1? Vai ser a área da base. Então, vai ser π vezes 4 ao quadrado vezes a altura, que é 5. Então, o volume V1 vai ser 16π vezes 5. Volume V1 igual a 80π. Toma cuidado, tá? Porque chega aqui a pessoa fala assim, eu vou trocar o π por 3. Não faz isso. Se ele não te pedir, a gente não vai trocar. Esse π vai desaparecer. Entenda, ó. Vou chamar aqui de Vzão e aqui de Vzinho. Somando esses 2 volumes, tem que dar esse. O que vai ser o Vzão? Lembra aí para mim. Volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Volume de cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o que vai ser o Vzão ali? Vai ser π vezes 4 ao quadrado vezes a altura H dividido por 3. O que vai ser o Vzinho? Vai ser a área da base π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Aqui, ó, o Vzão vai dar 16π vezes H sobre 3. E o Vzinho vai ser 4π vezes H dividido por 3. Juntando esses 2 volumes, tem que dar esse volume que está aqui. E aí, observa. Se eu fizer Vzão mais Vzinho, vai ter que ser o V1. Para juntar isso aqui, ó, vamos fazer isso aqui de um jeito prático, tá? Repara, eu estou somando 2 frações que têm o mesmo denominador. É só eu somar quem está aqui em cima e manter o denominador. 16πh mais 4πh vai dar 20πh sobre 3. Ju, não entendi isso. Faz aqui separado, ó. 16πh sobre 3 mais 4πh sobre 3. Mantém o denominador e soma quem está lá em cima. Repara que aqui tem π vezes h, aqui também. 16 mais 4 dá 20, então é 20π vezes h. E isso vai ter que ser igual a 80π. Lembra que eu falei que você não precisava se preocupar com o π? Dá uma olhada. Π cancela com π. Agora é só multiplicar cruzado.
vai ficar 20H, vou fazer aqui nesse cantinho, 20H vai ser igual a 3 vezes 80, que vai dar 240. O que vai ser o H? 240 dividido por 20. Então, H igual a 12. Então, a altura do líquido nos dois cones ali é de 12 centímetros. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Assista às aulas que eu deixei aqui nos links, porque eu tenho certeza que vão te ajudar. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque até a prova do Enem eu ainda vou trazer muitas sacadas que vão te ajudar a resolver questões de maneira prática, rápida e segura. Um abraço e até a próxima.